Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus. Aqui reunidos novamente, seus filhos vos agradecem a graça da vida, vos agradecem a oportunidade de estarmos juntos neste momento para ouvirmos o Evangelho, para ouvirmos Joana de Ângeles e assim irmos adquirindo conhecimento, nosso aprendizado para nosso próprio benefício. Por isso, Senhor, nesta noite eu venho pedir-te força, saúde, paz, sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que eu seja tão bondoso, generoso, amoroso, amigo, que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente os nossos caminhos, segundo a tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. Muito boa noite a todos, bem-vindos, sejam todos bem-vindos, todos nós aqui bem-vindos, né? Com a graça de Deus, nosso Pai, podemos mais uma vez aqui estar reunidos agora neste sábado, neste calor grandioso, né? Que está fazendo em grande parte do país, especialmente na região sul, os nossos amigos, né, do sul, aqui também, né, pela região sudeste, grandes temperaturas altas, Rio Grande do Sul, lá, Porto Alegre, chega a 39 graus, realmente muito alta. Mas estamos aqui, firmes, ora frio, ora calor, e com a graça de Deus continuamos saudáveis, né? Sempre fazendo o que é necessário também para mantermos nossa saúde, com a graça de Deus. E sim, irmos aprendendo um pouquinho mais aqui com o Evangelho, aprendendo um pouquinho mais com Joana de Ângeles. O Evangelho hoje nos traz, encerrando aqui o capítulo, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, onde falamos de dinheiro, falamos de uma série de coisas tão importantes para todos nós. E vamos falar hoje do desprendimento dos bens terrenos, né? Aquilo que tanto nos move dia a dia para termos isso e tendo, vamos ser isso, vamos ser aquilo. Vamos falar um pouquinho do desprendimento dos bens terrestres, da importância que é atentarmos também, não só para as coisas daqui, mas também para as coisas do alto, como se diz, né, da nossa divindade e do nosso Pai. E assim, amigos, vamos ser também Joana de Ângeles, já, logo após o nosso Evangelho. Joana de Ângeles hoje vem para nós aqui, traz o assunto seguinte, vai falar, o assunto sempre agora, claro, aqui é Jesus, né? E vamos aqui ver, porque abriu. E Jesus hoje é Jesus e a humanidade. Nós estamos vendo o livro Jesus e a atualidade, os assuntos gerais. E o capítulo que iniciamos hoje, duas partes também, né? Jesus e a humanidade. Vamos ver o que Joana nos diz, olha, ela começa assim, olha. Jesus, homem encarnado, é a lição de vida que aurimos no Evangelho, como convite ao homem que se deve deificar, ou seja, esse homem que deve se dirigir a Deus, né? Claro que jamais vamos chegar lá, mas o nosso destino, nossa propósito, aquilo que chegaremos é na qualidade de um Espírito como nosso Mestre Jesus. Então, tudo aquilo que aurimos do Evangelho, tudo aquilo que aproveitamos e mais aquilo que praticamos, é o caminho para a nossa salvação, não é como se diz, mas sim para a purificação do nosso espírito. Por isso, agradecer as oportunidades que nós temos de estar em contato com o Evangelho. Olha aqui, temos aniversariantes do dia, temos o José Francisco, que é de Passos, Minas Gerais, o Marcelo Godoy, que é aqui de Santa Bárbara, vizinha, Maria de Fátima Ciprete, que é aqui de Americana, o Mar Chang Pérez, que é de Rio Claro, São Paulo, e a Maria Silva Camargo Surace, não tem a cidade, mas eu acredito que seja daqui de Americana, viu? Então, para todos vocês, aniversariantes do dia, também a mamãe do nosso amigo Marcos, né? O Marcos Simão, fazendo aniversário hoje. Então, se não me engano, é 90, me parece. Que eu já né? Também já vou ficando meio esquecido, a gente vai ficando meio velhinho e começam a fugir as coisas. Mas, para todos vocês, queridos amigos, né, que Deus abençoe, saúde principalmente, acima de tudo, que tanto precisamos,
para prosseguirmos bem nos nossos dias e conseguirmos nossos objetivos. Então, saúde para vocês, que Deus abençoe sua caminhada, sua jornada e trabalhem no caminho do bem sempre. É o ideal para todos nós, não tenhamos a mínima dúvida a respeito disso. E parabéns também aos aniversariantes de vocês, né? Particulares, amigos, familiares, todos eles também. E logo mais nós vamos então falar mais um pouquinho deles no momento do encerramento, né? Aqui, queridos amigos, vocês também já deixaram aqui o seu boa noite, chegando aqui conosco, né, e trazendo essa alegria que é, então, o fato de podermos estar juntos com bastante alegria. E vocês deixam, então, aqui também conosco o seu boa noite. Vamos, assim, ver, já aqui colocando todos vocês, se o nosso querido computador aqui, que parece que deu uma cansada nesse... voltou, muito bem. Olha aqui, amigos, Toninha Pericinoto, psicanalista, e boa noite. Cacilda Cassiano, boa noite, espero que seja melhor. Cacilda, lutando sempre. Também aqui conosco a Judélia Lima, Bárbara Santana Neri. Vamos ver aqui, descendo. Hoje é dia aí, ó. Bárbara Santana Neri, vamos lá, vamos ver se é boa vontade. Carlos Santana, Romo de Magalhães, o Diodédio Negrini, grande abraço também. Eloá Romanato aqui conosco, também a Cecília Tiliac, a irmã Tercília Antonello de Rio Claro, beijo para você aí, Tercília, saúde para todos vocês, viu? E ela que dá o boa noite, que Deus nos abençoe e que o domingo seja abençoado para todos nós, com certeza para vocês aí. Pedro Freitas também conosco aqui, Sônia Martins, Lúcia Guzmão, Sandra Compoli, boa noite. Alair Neto, boa noite a todos, paz e bem. Ivana Santa Rosa, o Espírito Santo aqui também conosco. E aquele famoso, agradável e simpático like também chegando aqui conosco. E vamos já ver aqui, olha aqui. Eva Aparecida, bem-vinda, Eva. Bárbara Santana Neri, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Toninha Pericinoto, psicanalista, Sônia Martins, Paulo Braga, Sandra Campoli, Lúcia Guzmão, Pedro Freitas, Cacilda Cassiano, Tercília Antonello, Pedro Vanderlei Rodrigues, Diodédio Negrini, Basso Ciclistas, Basso Júnior, grande abraço, Basso. Grande abraço, Basso, olha que até rima, né? Olívia Fátima Batista, Romo de Magalhães, Carlos Santana, Francisco Júnior, Judélia Lima, mais um aqui que não consigo ver aqui no momento, né? Mas também o nosso cumprimento aqui que vai para o Getúlio Araújo, vai para a Bárbara Santana Neri, vai para a Cacilda Cassiano, né? Que já deixaram o like aqui para todos nós, assim como a Lair Neto. Abraço para todos vocês, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. E o Evangelho de hoje nos fala sobre desprendimento dos bens terrenos. Quantas histórias contamos esses dias todos, né? Nesse capítulo, falando daquele que era muito rico, cultivava todos os mandamentos, mas não conseguia se desapegar de seus bens. Falando de Zaqueu, também riquíssimo, mas que disse a Jesus que daria sim, e deve ter dado, metade de seus bens aos pobres, pagaria em triplo, quádruplo, aquilo que os prejudicou. E esse desapego, não é? Deixaram de lado tanto volúpia, vamos dizer assim, fazermos coisas que não deveríamos para simplesmente ter as coisas. Cuidado sempre. E aqui o Evangelho de hoje vem nos falar sobre desprendimento de bens terrenos. E vamos lá, é muito longo, então vamos ver uma parte, mas nós conhecemos sim a importância de tudo. Vamos lá. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas, em as transportando todas sobre as coisas materiais.
Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna. Experimente uma satisfação de resto bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração à distância. Tanto a distância quanto da avareza sórdida, a prodigalidade exagerada, dos vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família ou que a ganhastes pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus os emprestou, deveis restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que a seu turno este rico dê também aos pobres, que são teus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus nos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira? Como vós, que um dia virá que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para que dela serdes os dispensadores inteligentes? Que sois, pois, quando usais em um único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sobre o qual vos escondíeis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudara e que nesse momento reveste-se para vós com a toga de juiz. Evangelho de hoje, Lacordaire, Paris. Pois é. Enquanto eu estava aqui lendo para vocês, prestando atenção no que lia também, claro, mas já passava pela minha cabeça, assim, alguns acontecimentos desses últimos tempos que têm acontecido conosco. Nosso cérebro é bem interessante com relação a isso, né? Nós podemos estar lendo uma coisa, mesmo ali prestando atenção, mas já pensando em outra, ao mesmo tempo. É aquilo que nós muitas vezes fazemos quando oramos o Pai Nosso. Tanto que sabemos o Pai Nosso, repetimos maquinalmente e ficamos pensando em outras coisas. E este Pai Nosso é aquele momento de pensarmos nas palavras. É interessante, a nossa mente ela é realmente assim. Amigos, eu estava pensando aqui, esses últimos acontecimentos tão infelizes por todas as partes do mundo. Todas as partes do mundo. A pandemia em si, que já vem conosco há 2 anos. Né? Mais de 2 anos até. Né? Quanta dificuldade, quanta dificuldade. Recentemente, aquele vulcão imenso que explodiu no mar, né, e causou uma devastação muito grande, chegando ondas para tudo quanto é canto do mundo, e
arrasando lá o arquipélago de Tonga. Não é? Essas enchentes todas que têm acontecido aqui. Não é? Tantos perdendo tudo, todo o sacrifício e esforço de uma vida. E claro, a gente sabe muito bem que normalmente nessas regiões mais inundadas estão aquelas pessoas mais simples, mais modestas, né? E que perdem tudo. Mas mesmo nesses grandes desastres naturais, né, não escolhe ninguém, não. O grande desastre natural vem e varre tudo que estiver assim pela frente, como os terremotos, por exemplo, né? E lá nós temos, lá nos Estados Unidos, lá na costa oeste, a grande fenda de Santo Andrés, e grandes cidades americanas já estão lá. E é passível de qualquer acomodação da crosta terrestre, aquilo lá, né, balançar, e tudo que tiver lá corre o sério risco de ir para o chão. E na região onde explodiu aquele vulcão, aquele cinturão de fogo que se diz, há muitos e muitos deles submarinos, então passível de acontecer a qualquer momento. Então o que na verdade nós temos aqui de nós? Nada. De repente, por uma coisa ou outra, perdemos tudo, como tantos perdem tanto. Tantas vezes acidentes que desabam prédios, né? No Rio de Janeiro, há pouco tempo mesmo. Miami, né? Lá na Flórida, lá em Miami, paraíso dos ricos, dos bem-nascidos, como se diz, e o prédio todo ali desabou, na beira-mar, aquele lugar maravilhoso. Quer dizer, o que temos de nós? Então precisamos estar muito atentos, né, no nosso dia a dia, daquilo que Deus coloca em nossas mãos, como aqui bem disse o Lacordaire, para nós a respeito da fortuna que nós temos. E tudo que nós temos aqui é emprestado. O nosso corpo, ele é emprestado. Né? Nosso corpo é matéria. Simplesmente, o que nos anima é o nosso espírito, que traz a nossa inteligência, por isso somos diferentes todos uns dos outros. E essa é a grande realidade. E esse corpo que nós temos? Vocês já pararam para pensar que a matéria que está no nosso corpo está nesse planeta desde que o planeta foi assim criado? 5 bilhões de anos atrás. E se essa mesma matéria que está em nosso corpo, por quantos outros corpos já não passou? Não temos nem noção. Nessa nossa própria encarnação. Essa nossa própria encarnação. Esse corpo que nós temos, por quantos outros seres vivos já passou? Na nossa idade, quantos já que nós nos alimentamos de animais, outros animais, de vegetais? E sem os vegetais não existe vida animal nesse planeta, nós sabemos. Porque todo animal que nós comemos depende dos vegetais e nós também nos alimentamos de vegetais. Tudo nos é emprestado. Nosso espírito foi criado por uma graça de Deus, está passando pelas diversas fases de seu aprendizado. Nós estamos aqui na Terra, mas há milhões de planetas habitáveis e habitados, e nem sempre da conformação nossa. Né? Porque a sabedoria de Deus é extraordinária. Então nós temos irmãos espirituais por tudo quanto é canto. Sabemos bem disso. Então, nós que valorizamos tanto nossos sentidos e a nossa vida em função deles, aquele que nós ouvimos, aquele que nós vemos, aquele que nos influencia, e por base das influências tomamos nossas decisões. Tomemos o cuidado, analisemos bem, reflitamos, porque sim, com a graça de Deus estamos aqui. Mas tudo que nós temos nos é emprestado. Somos depositários, não proprietários. Porque vai chegar o tempo que esse próprio planeta vai explodir. Nada no universo fica para sempre. Ele é dinâmico, ele se expande, ele cresce, ele cria. E para criar ele precisa de matéria que tem que ser tirada de algum lugar. Assim, como se diz, desapego aqui aos bens materiais, e foi citado o caso dos ricos, e a riqueza existe exatamente por isso. Para que ela propicie desenvolvimento, grandes investimentos, sempre de olho, e é o grande desafio das grandes fortunas, de olho sempre naquilo que estão fazendo para beneficiar os irmãos menos aquinhoados pela fortuna. Portanto, vamos refletir, como diz Joana de Ângeles,
e ver o que nós individualmente estamos fazendo com aquilo que temos em mãos. Amigos, pois é, Deus nos abençoe e nos fortaleça, né? Quantas coisas aprendemos com esse evangelho, esse livro que aí está. Então, vamos aqui agora cumprimentando a vocês, mais de vocês que aqui estão. Olha aqui, a nossa querida Alzira Crepaldi, boa noite, Eliana Mormilo Borges, Cacilda Cassiano. Cacilda dizendo, né, que está melhor com as bênçãos de Deus, as preces de todos. Com certeza continuamos, Senhor, orando, Cacilda, por você, por todos nossos irmãos que precisam. Assim, todos nós, mesmo com saúde, precisamos, né? E também nós vamos orar hoje pela Silvia, colega minha do trabalho, antiga lá do banco, Silvia Segne Martins, no CATS. Sim, a Silvia, que também está com Covid, que fiquei sabendo hoje. Também nossas orações, que Deus a fortaleça. E aqui também a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo conosco. Sejam todos bem-vindos. E mais alguns de vocês aqui que deixaram o like, que a boa paciência do nosso computador vai sim abrir para nós, então, cumprimentarmos a vocês também. A boa vontade, vamos ver a boa vontade deles aqui. Olha aqui. Sônia Martins, Leni Souza, Diodério Negrini, Alzina Crepaldi, a Divina Oliveira Favoreto. A Célia, um abraço para você, Divina. Eliana Mormilo Borges, Djalma Pereira Gonçalves, o Silvio Pichico. Abraço, Silvio, bem-vindo. Também Cacilda Cassiano, Getúlio Araújo e todos vocês. Assim, amigos queridos, vamos ver o que Joana de Ângelo nos traz hoje. Hoje ele traz o assunto Jesus e a humanidade. Jesus e a humanidade. Claro, lembrando, né, que nosso querido mestre se fez homem, como se diz, também para nos trazer orientações que nós precisamos, né, ouvir e ouvir bem. O capítulo foi dividido em duas partes, não é muito longo, mas é muito explicativo. Vamos ver. Jesus e a humanidade. Jesus, o homem, é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que deve se dirigir a Deus. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida um modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. É como nós dissemos, Cristo não deixou nenhuma igreja, claro, deixou aqueles que o seguiam, os cristãos, né, até hoje, aí, em imensa quantidade, que nos trouxeram os ensinamentos, mas ele não criou nenhuma doutrina, ele deixou simplesmente as suas palavras, as suas orientações de vida, vívidas para todos nós. No seu tempo e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção, dominador exterior, né? Porém, limitando-se na sua fragilidade, nos seus conflitos e na sua perecibilidade. Podemos ser o que formos, né? Como aqui diz aqui, coisas ruins, homem violento, prepotente, presunçoso, dominador, mas ele tem um tempo. Ele pode, durante a vida toda dele, exercer todas essas más virtudes e ser um péssimo exemplo para a humanidade, para todos nós. Mas ele também é perecível e também ele é conflituoso, porque na realidade, vamos, né, entender que todos esses que assim são violentos, prepotentes, presunçosos, dominadores, têm ali os seus conflitos interiores, íntimos e muito graves, infelizmente. Após os seus exemplos, surgiu um homem diferente, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Ora, antes de Jesus chegar, claro, havia as leis de Deus, lá de Moisés, os mandamentos trazidos pelos hebreus, mas não há dúvida alguma que a vinda de Jesus foi extraordinariamente forte para todos nós. Tanto que a vinda dele, a chegada dele, dividiu a história do mundo em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é reconhecido, né? Então, meus caros, quando nós vemos qualquer data lá, desceu a ser antes de Cristo ou depois de Cristo,
Então, como se diz lá, Moisés chegou, acho que se não me engano era por volta de 1300 e alguma coisa antes de Cristo. Não é? Então, do nosso tempo aqui seriam lá 3.300 anos de referência nosso aqui. E ele chegou para isso mesmo, para mudar toda aquela presunção, toda aquela situação de corrupção imensa que havia naquele momento, trazendo à vida o homem humilde, o homem simples, né? Mas que essa humildade, essa simplicidade trouxe, por outro lado, a perenidade espiritual. Ou seja, o espírito para sempre livre, em boas condições, em condições de adquirir e de exercer, né? Não de adquirir, mas fazer florescer a sua luz, seguindo os passos de Jesus e seus ensinamentos. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele sustentou no amor os princípios da ética humanizadora para a felicidade. Não se utilizou de sofismas, silogismos, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência ou de astúcia. Tudo aquilo a que se referiu é conhecido, embora as roupagens novas que o revestem. Claro, tudo que ele falou é absolutamente conhecido, vem pelos tempos bíblicos, né, da existência da Bíblia, dos Novos Mandamentos, mas que hoje vêm e são entendidos como uma nova roupagem, como aqui diz Joana de Ângeles. Exatamente pelas explicações muito claras e sem mistério, sem esconder nada, que a própria doutrina coloca para todos nós. Utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu à rede de pesca de peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente caída em diferentes tipos de solos, para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. E é uma realidade. Coisas simples, pequenas, fáceis a todos da época, mas ele ali exemplificou tudo aquilo a que ele veio. E essa colocação de Joana que faz aqui sobre a semente é importante, importantíssimo, porque ela diz sobre a semente caindo em diferentes tipos de solos. Nós lembramos, né? Que o semeador saiu a semear, semeou sobre a terra, semeou na areia, semeou entre as pedras, semeou numa terra boa. E o significado diz aqui: demonstrar a diversidade dos sentimentos humanos ante o pólen da luz, da sua palavra, ante aquilo tudo que ele diz, nós, a humanidade, todos nós ainda, ora ouvimos, deixamos para lá. Ora ouvimos, nos interessamos um pouco, mas depois alguma dificuldade, deixa para lá. Ora ouvimos mais, aí de repente parece que não faz muito sentido, a gente não gosta e deixa para lá. Ou a vivemos plenamente. Aí estão nossos sentimentos. Como que nós nos comportamos frente às orientações, às palavras que ele trouxe aqui para nós. É o que diz Joana de Ângeles quando fala sobre a semente caída em diferentes tipos de solos para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen da luz da sua palavra. E conclui Joana: o sermão da montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente ao invés do triunfador arbitrário, o esfaimado de justiça, de amor, de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso, dilapidador dos dons da vida. Porque, meus queridos, nós só vamos encontrar a nossa plenitude espiritual vivendo a simplicidade com que ele veio, viveu e deixou exemplo. Vivendo, sim, o amor ao próximo, a que ele se dedicou e a que ele deixou como nosso segundo maior mandamento, depois, claro,
de amar a Deus de todo o nosso coração. Então Jesus é para nós um exemplo extraordinário, não existe outro modelo para nós seguirmos, prestarmos atenção, entendermos e nos maravilharmos com tudo aquilo que Ele nos deixou, com sua vida extraordinária, e aí está. Às vezes nós ficamos sem palavras para dizer e falar sobre Jesus. E Joana de Ângeles aqui fala extraordinariamente sobre Ele, sobre nós. Por isso agradecemos a Joana de Ângeles as palavras. Amanhã nós vamos concluir então este capítulo belíssimo, Jesus e a Humanidade. E vamos então, partindo para o encerramento, aqui abraçar José Francisco de Passos, Minas Gerais, o Marcelo Godoy de Santa Bárbara do Oeste, Maria de Fátima Cipreste de Americana, o Marchang de Rio Claro, Maria Silvia Camargo Surace. Parabéns a todos, também a mamãe do Marcos Simão, né, e todos os aniversariantes, seus familiares, seus, né, amigos, conhecidos. Deus abençoe a todos com muita, muita saúde, caminho do bem. Aí, para quem quiser percorrer, né? E vamos então aqui agora orar por nossos irmãos, é isso que vocês pedem, e que Deus nos abençoe. Vamos orar sim por Gabriel Modenese, Lésio Pinto Ferreira, Adriana Cristina e Laura Williams Freire, Alfredo Lencioni Neto, Aline Priscila de Camargo, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Avani Frossar, Camila Romanato Cafo, Carlito Bani Cardoso, Cristóvão Manuel de Barros, Daniel Brem, Delcio Belmudes da Silva, Douglas Constâncio, Evandra Cavalcante Macedo, Fátima Scanferro, Fernanda Freitas, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Generosa Andrade Carvalho, Geraldo Mantovani, Gabriel Berton Abraão, Guilherme Maluf Capone, Paulo Henrique Paixão Maluf, Jaque Regiana Fernanda, Gustavo Castellanelli, Karen Furlan, Laerta Presida Oliveira, Leila Terezinha Cassiano Vasques, Lino Marcos Gonçalves, Lourenço Santos Bastos Freire, Cristo Lúcio, Luiz Ampieri, Maria de Fátima Fagundes, Amarildo Leonardo de Souza, Tan Marcondes, Leonice Pinheiro de Oliveira, Gustavo Martins Maluf, Milton Hortolã, também a Kelly, Marcos Gabriel Pinheiro, Margarida Cândido Marcelino, Maria Alice Jacinto, Maria da Conceição Araújo, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria José Massuti, Maria Silvia Guizar Leal, Mariane Jacinto, Melissa Serra, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colucci, Mônica Nayara, Pedro Henrique Baricala, Nilcimar Flora de Brito, Newton Paulo Mauad, Rafael Lemos, Jorade Maria da Silva, Rogério Mantovani, Ruvarine Colucci, Sebastiane Deltrudes da Silva, César Perlin, Tercília Aparecida Antonello, Tomás Alves, Edson Ferreira, Viviane Leal, Zulei Cabroma, Daiane, José Ribeiro Piricílio, Hélio de Andrade, Ana Lemos, Maia, Solange Cocol, Eliana Saldanha, Osmar Viota, Ariel Silva Dalazen, Amanda Graziella, Cassiano, Otávio Jacomini, Eliana Saldanha, Eliel Fernandes da Cruz, Girondina Pereira Rodrigues, Maria Antônia Guizelini de Trabalho, Natália Gagliotti, também esposo Mário Belisário, Silvia Signe Martins também, sua querida Cacilda Cassiano, pela recuperação de todos. Bênçãos do nosso Pai para todos. Vamos então, queridos irmãos, para a nossa prece, nesse início, tranquilizando corpo e mente, para nosso papinho, o nosso Pai do Céu. Vamos lá? Saiu fora.
Pai nosso, nosso Pai, querido Pai, Pai de todos, aqui seus filhos reunidos vos agradecem, vos louvam a graça da vida que nos concedestes e por isso estamos juntos nesse momento. Juntos pelo coração, juntos pelos propósitos, pelos bons propósitos de amor, e que levamos a vós nossos pedidos, nossos agradecimentos. Levamos a vós nosso agradecimento pelo Mestre Jesus estar sempre aqui conosco, Pai. Assim, alegres, felizes, por mais uma vez podemos estar juntos. Juntamos essa alegria, a alegria de todos os aniversariantes, a alegria desses pais que trazem ao mundo seus filhos, preparados para lutar no dia a dia tão difícil. Pedimos, Pai, vossas graças para os nossos queridos, entes queridos nossos que estiveram conosco e agora no plano espiritual. Compartilharam alegria, conhecimento, aprendizado conosco e nossas preces de alegria para que todos tenham uma feliz jornada. A mesma feliz jornada que pedimos, que dedicamos a esses irmãos que hoje nos deixam. Voltam ao plano espiritual, deixando aqui familiares, amigos entristecidos, mas consolados por vossas bênçãos. As mesmas bênçãos que aqui, Pai. Essas bênçãos que aqui fortalecem todos esses nossos queridos, irmãos queridos que aqui mencionamos os nomes, mentalizamos e que levamos a vós para que possam aurir de suas bênçãos celestiais e se fortalecerem e prosseguirem sua jornada conosco. Por isso pedimos também suas bênçãos sobre este planeta que tanto necessita, Pai. Suas bênçãos sobre todos os dirigentes de todas as nações deste mundo, para que trabalhem sim pelo povo e não para o seu orgulho e sua vaidade. E pedimos por nossas famílias, pelas famílias de todos os seus filhos, porque sabemos estar juntos, porque temos muito a realizar, muitos erros anteriores a redimir e mesmo erros desta própria encarnação. Auxilia-nos e fortaleça-nos, Pai. Fortaleça nossas casas de oração, fortaleça nosso trabalho, abençoa aqueles que nos dão trabalho sempre, sempre. E abençoa, Pai, a todos que trabalham na saúde, tantos e tantos trabalhadores da saúde com problemas devido à pandemia, tantos que faleceram e se foram, tantos agora infectados desse mundo. Auxilia-nos a passar por esta fase tão difícil. Abençoa todos os seus filhos. Abençoa esta água que aqui ao nosso lado beberemos e que constitui nosso próprio corpo, o corpo de todos os seus filhos neste mundo. Ensina-nos, Pai, a preservar, a abençoar, a cuidar da água que existe neste planeta. E assim, levamos a vós esta prece, esta oração juntos, juntos no amor, desejando a paz e a saúde. Dizemos, Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, e todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro. Sobre o mundo, este mundo de desterro distante da tua luz. E Pai, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja, Pai. E aqui seus filhos humildemente vos pedem que seu amor, a sua paz, sua luz, sua misericórdia absoluta seja sempre conosco aqui reunidos e com todos os seus filhos, onde quer que estejam, como estejam, neste mundo, em todo o seu universo. Que haja proteção, que haja sua paz, suas bênçãos sobre nossos lares, sobre todos que habitamos os lares de todos os seus filhos,
aqueles que vêm aos nossos lares. E, Pai, que seu amor em nossos corações seja imenso. E assim distribuímos a todos os nossos irmãos, onde quer que formos. Sua paz, seu amor, o seu caminho de luz. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Que nosso caminho seja sempre abençoado por sua graça. Que assim seja, agora e sempre. E amigos, uma alegria muito grande, então podemos estar juntos, podemos ter levado nossos pensamentos, nossa oração, acima de tudo nossos agradecimentos ao nosso Pai, porque aqui estamos juntos, com a graça de Deus, saudáveis, como assim podemos dizer, mas se passarmos percalços, também vamos com toda certeza superar, porque é o nosso caminho, é o nosso desejo e é a nossa força. É a força que encontramos nas palavras do Mestre, nas bênçãos de nosso Pai. Por isso, quero aqui deixar uma boa noite para todos vocês, que tenham noite abençoada, que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta sob a proteção, a bênção de nosso Pai. E eu e Célia desejamos para vocês uma linda noite, mandamos um beijo muito grande, também esse abraço coração a coração, e acolhemos com muita alegria também seus abraços, tá bom? Por isso, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, agora e sempre, Abençoados somos porque somos filhos de nosso Pai, o amamos e abraçamos sempre, sempre, à luz de nosso querido Mestre Jesus. Até amanhã, uma linda noite para vocês, bom descanso, uma noite abençoada, muita paz, muito amor, muita luz fraternal no lar de todos vocês. Amanhã estaremos de volta, com a graça de Deus. Então, para todos vocês, uma linda noite, fiquem muito bem. Um maravilhoso domingo, domingo da nona, domingo da mama, domingo do macarrão, domingo da união, da paz e do amor. Beijo para todos, tchau.